você que acompanha a TV Araçatuba. Hoje nós estamos recebendo no Folha da Região Entrevista o ex-governador de São Paulo, José Serra. Ele vem à região para ministrar uma palestra em Birigui, no Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário, uma palestra sobre empreendedorismo. Conosco aqui no estúdio, o ex-governador. Qual o principal motivo da sua visita à região de Araçatuba? Fazer uma palestra realmente lá no sindicato. É uma atividade profissional sobre o Brasil e a economia, os seus principais problemas, e inclusive da própria região aqui. Eu estou muito preocupado, não é o caso de Birigui, mas da região sim, com o problema do etanol, por exemplo, né? Que o investimento imenso que se fez no passado, esse setor está em crise já há 5, 6 anos. Né? No caso aqui da região, nesse ano, nós tivemos demissões em massa, usinas que houve até fusão. Enfim, que tipo de política o senhor acha, como ex-governador, que o governo pode oferecer? Olha, em São Paulo foram fechadas umas 50 usinas. É realmente uma coisa de louco. São 100 mil pessoas desempregadas. Por quê? Porque o governo federal deixou o setor. Diminuiu a competitividade do etanol, os carros passaram a utilizar menos e mais gasolina, o que polui mais, e é um desperdício, né? Porque na prática o etanol é uma saída tremenda para o Brasil, do ponto de vista energético, para emprego, para o nosso interior, para tudo. E a região de Araçatuba é um dos polos mais importantes nesse sentido. O que falta é uma política, não tem, o governo deixou de lado. Entendeu? Ficam andando de um lado para o outro, uma coisa meio dispersiva, e não se focalizam quais são as questões, quais são os assuntos, né, que devem ser abordados. Eu me lembro que nós, em São Paulo, fomos os primeiros a tirar imposto do etanol, a diminuir para 12,5%, era 25%. Para quê? Para fomentar essa atividade. Desonerou. Outros estados não fizeram. Mas seria muito fácil o governo federal reunir os estados e convencê-los a tomar uma decisão conjunta sobre isso. Isso beneficiaria o etanol. Mas o governo federal não faz, não tem uma política. Estão lá batendo cabeça. Você vê essa atrapalhada de Copa do Mundo, que não é uma coisa difícil de fazer, na verdade está virando um suplício. Né? No caso, assim, a gente tem que falar em Copa do Mundo, por sinal, nós estamos vendo muitos protestos, né, pelo país, críticas, né, inclusive da classe política. Como é que o senhor vê, está acompanhando todo esse panorama, esse contexto? Eu acho certo ter uma Copa do Mundo no Brasil, só que não é... Eles fizeram muita publicidade, é uma coisa muito ambiciosa. E não trabalharam. A Copa, a gente sabia que foi aprovada em 2007 no Brasil. Eu estava na reunião porque era governador de São Paulo. Eu fui, na época, com o Lula, que era o presidente, e outros governadores. De 2007 a 2010, não fez nada. E aí entrou a Dilma Rousseff. Ela é atrapalhada, né, para realizar como capacidade de gestão e tudo mais. E aí foi tudo enrolando. Né? Fizeram demasiadas cidades, sabe? Um número excessivo de cidades para disputarem, para ter disputas durante a Copa. Estados que nem tem time na primeira divisão. Entendi. Ganharam estádios monumentais. Isso vai provocando irritação nas pessoas. Agora, eu não acho errado fazer a Copa. O errado é fazer mal a Copa. Que hoje, até no exterior, está toda a imprensa internacional problema maior, na sua opinião, gozando na nossa cara. O problema maior, na sua opinião, em relação à Copa, então, estaria na estrutura que o país oferece, tanto de logística... Não trabalharam direito. Você arrumar meia dúzia de aeroportos e meia dúzia de estádios não é nada do outro mundo, entendeu? Mas conseguiram dar nó em pingo d'água. O governo Dilma Rousseff tem uma característica, é uma lei. É assim, toda facilidade deve ser transformada em dificuldade. Nada é simples, entendeu? É como se a menor distância entre nós dois não fosse uma linha reta. Fosse para lá, foi para cá, vai para lá, entende? Então, tudo é chorado, tudo é sofrido. Certo. Agora, o seu partido, o PSDB, ele evidentemente é a principal corrente de oposição aqui hoje no Brasil, né? Diante de todo esse contexto, assim, o próprio cenário econômico que o país vem vivendo com indicadores baixos, a própria saúde também sendo muito batida no Congresso Nacional, especialmente por questão do mais médicos, né? Enfim, que tipo de plano, dessa vez de política, o seu partido, o PSDB, propõe em nível federal? Assim, Olha, um governo que governe,
que governe desde o primeiro dia. Porque governo não é um curso supletivo, um curso de graduação, que as pessoas vão lá para aprender, que é o que acontece hoje. Eu vejo até ministra do Planejamento, antes a chefe da Casa Civil, dizer, nós estamos aprendendo. Não, você tem que chegar fazendo. Você viu o que aconteceu na capital de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad é um homem despreparado. Chegou lá, está aprendendo ainda. Passou 1 ano e tanto de mandato aprendendo. Né? Enquanto isso, os problemas vão se agravando. Certo. Então, você tem que ir com gente boa, capaz, competente, né? Trabalhando desde o primeiro dia. Pegar problema por problema e enfrentar. Por exemplo, etanol, vamos resolver esse assunto. Eu garanto que em 6 meses se dá outro rumo para a coisa. Tá certo? Isso é uma fonte importante de empregos e de tudo mais. Concessões de estradas. Eu me lembro aqui que nós concedemos a Marechal Rondon. Trouxe benefícios. Agora, fizemos isso com muita rapidez. Eles demoram anos para fazer. Né? Você podia... As estradas em São Paulo hoje são primeiro mundo. Você vai para outro estado, você pensa que você está no terceiro mundo. Né? Porque nos outros estados, em geral, são estradas federais. Certo. São Paulo é o único que tem uma rede poderosa de estradas que são do governo estadual. E nós fizemos um rodoanel em 3 anos. Né? Essas BRs aí pelo Brasil afora vão arrastando por 10, 15 anos e não acontecem. Então tem que saber fazer acontecer. Isso é que permite a economia crescer e gerar emprego bom, com salário bom, que é a coisa mais importante. Certo. Na área da saúde, poderia falar muito sobre isso. Você sabe que eu fui ministro da saúde. Eu não sou médico, mas administrei a saúde. Fizemos um montão de coisas novas. Se foi para trás em muitas delas. Deixou de se fazer inovação e se foi para trás. Uma série de áreas. Um genérico antes demorava 4 meses para aprovar, porque tem que fazer testes, etc. Hoje demora 1 ano e meio. Quem está perdendo é o bolso do consumidor, porque o genérico é mais barato. E o senhor atribui essa morosidade à gestão? Seria? A gestão, a fragilidade de gestão e ao loteamento. Certo. Você sabe que o Collor de Mello, que foi presidente e hoje, ironicamente, é senador por Alagoas, ele controla parte da BR Distribuidora, que vende gasolina da Petrobras. Está tudo loteado, entre partidos e tudo mais. Partidos. Não é possível. Por que um partido tem que ter o diretor financeiro de uma empresa estatal? Para ter voto? Não, é para ter outra coisa, né? Pelo menos até assim, no ano passado, em termos de eleições de 2014, o seu nome se cogitava ainda entre os possíveis candidatos do PSDB. Hoje, ao que tudo indica, no próximo mês o PSDB deve oficializar a candidatura do senador mineiro Aécio Neves. Eu queria saber como se deu esse aparente fechamento de consenso. O senhor vai subir no palanque do Aécio? A maioria, vou apoiar, sim, claro, porque nós temos que mudar o Brasil. E a maioria do PSDB preferiu que fosse o Aécio, né? Eu fui já candidato. Na última eleição tive 44 milhões de votos, ganhamos em 9 estados. Todo o Sul, e Centro-Oeste e Sudeste, com São Paulo nós ganhamos, mas não foi suficiente. E eu espero que agora a gente aproveite as lições da campanha anterior para vencer. Né? Quais seriam essas lições? O que a campanha anterior ensinou? Não, a necessidade... O que não deve fazer, se aqui é assim? Não, é que na campanha anterior, em 2010, o Brasil estava numa situação irreal de crescimento. Né, porque teve um boom, um aumento muito forte do preço das commodities, matérias-primas que o Brasil exporta. E isso tudo trouxe muito dinheiro. E o Lula torrou esse dinheiro em consumo, né, importação de bens de consumo, competindo com a indústria doméstica, e aumentos salariais, contratação de gente, etc. Não investiu. Né, não investiu, isso era o mais importante, para o crescimento. E não manteve a indústria. O Brasil foi se desindustrializando. Então, naquele ano, tudo parecia glorioso. Eu sabia que não era assim, que em 2011 as coisas já iam começar a complicar. Certo. Porque foi uma farra eleitoral aquilo. Às vezes é difícil de explicar, porque se a pessoa se sente bem, ela acha que está tudo bem. Só que às vezes a obrigação de um político ou deveria ser, saber o que vem adiante. Então nós temos que ter presente neste ano o que vem adiante. O ano que vem não será um ano fácil. E nós vamos ter que estar preparados para enfrentar cada uma das questões. Certo. Se ganharmos. Se ganhar. Certo.
pelas minhas contas aqui, me corrija se eu estiver errado, pelo menos desde 88 o senhor já participou de 14 eleições, né? Umas, não, acho que não. Acho que foi um pouco, vai para mais, não, né? Um pouco demais. É um pouco demais, Eu né? posso contar aqui, mas não vamos perder tempo. Mas assim, neste ano o senhor é candidato a deputado, pode sair como vice do Aécio, o que você planeja? Meu projeto, eu vou ser candidato, né? Eu fiquei sem mandato porque perdi a eleição presidencial. E há um cargo parlamentar no Congresso. Um cargo parlamentar. Poderá ser deputado ou senador, dependendo dos arranjos que se façam. Então, tudo indica que vai ser um desses dois, deputado federal ou senador. Né? Bom, Sérgio, obrigado então pela sua participação. Eu vou aproveitar esse período, né, todo para debater, inclusive as questões de São Paulo, para ser um grande representante do Estado, que eu conheço profundamente, em Brasília. Eu conheço os dois lados, né? O lado do nosso Estado e o lado federal. E eu acho que vou poder contribuir bastante nesse sentido. Certo. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela sua participação e bom trabalho. Obrigado. Nós encerramos por aqui a entrevista com o ex-governador José Serra.